Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabel, eu tenho 16 anos e eu sou filha do Germano. E eu invadi esse Insta hoje para que a gente possa ter um bate-papo sobre um tema bastante polêmico e que é sobre a Bíblia é machista. É um tema muito importante e que pode nos ajudar a entender que desde o princípio Deus não tem nenhuma atitude machista em tudo que ele faz, muito pelo contrário. Ele ama as mulheres e ele deu até muito destaque especial às mulheres em alguns lugares da Bíblia. Eu acho que a gente pode aprender bastante com isso hoje. Bom, vamos lá. O primeiro tema polêmico que eu trouxe hoje foi o texto de Deuteronômio 22, que fala assim. A partir do versículo 28, fala assim: se um homem encontrar uma mulher virgem que não tem casamento contratado e a pegar à força e tiver relações com ela e ambos forem apanhados, então o homem deve ter relações com ela, que teve relações com ela, deverá pagar ao pai da moça 50 barras de prata e, uma vez que a humilhou, terá que recebê-la como esposa e não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. Bom, ser estuprada já é uma coisa horrível, né? Imagina ser casada com um agressor. Então, o que você acha disso? Isabel, essa é uma excelente pergunta e para a gente entender todos os princípios que envolvem essa direção que Deus deu, a gente precisa voltar um pouquinho nesse capítulo, tá? Entender que aqui Deus está falando de situações que acontecem quando um homem toma uma mulher que não é da forma correta. Por exemplo, aqui ele, nos versículos 25, por exemplo, em diante, ele mostra que há uma situação em que o homem pega uma mulher à força, tá? E a estupra. E a mulher gritou e pediu por socorro. Nesse caso, o homem ele é condenado à morte. É o que está aqui no texto. E entendendo que nós estamos falando de uma época de séculos e séculos atrás, onde se tinha um princípio que regia a sociedade naquela época. Então, isso mostra que Deus ele fazia justiça no que diz respeito à atitude. Agora, nessa questão aqui, é um pouquinho diferente, porque aqui ele está mostrando um homem que ele tomou a mulher à força, o que está completamente errado. Mas essa mulher, depois que ela é tomada à força e que ela é estuprada, vamos utilizar essa nomenclatura, ela, para a sociedade da época, ela se tornaria uma mulher completamente desprezada. Nenhum homem mais ia querer essa mulher. Então, quando Deus estabelece que essa mulher ela tem que agora ser sustentada e cuidada pelo resto da vida por aquele agressor, Deus está dizendo que Deus está dando a ela uma chance de ser preservada no que diz respeito a seu sustento, às suas necessidades. Nós podemos até discutir, moralmente, isso daí pode não parecer tão legal? Sim. E a expressão que você utilizou realmente é muito forte. Ela vai ser obrigada a viver com o agressor, né? Não necessariamente ela é obrigada a viver com o agressor, mas o agressor é obrigado a sustentá-la pelo resto da vida. Esse aqui é o grande ponto. Então aqui a gente entende que desde o princípio Deus ele respeita a mulher e Deus ele ajusta as coisas de uma forma para que a mulher seja protegida. Em momento nenhum, em toda a Bíblia, você vai ver Deus colocando a mulher numa situação onde ela esteja desprotegida. Certo, muito bom. No texto de 1 Timóteo nós vemos onde fala assim, para o homem amar sua esposa, mas a mulher, Deus dá a ordem de ser submissa ao seu esposo. Então isso significa que a mulher ela é menos importante na relação? Excelente pergunta. Vamos lá. Quando Deus cria o homem e a mulher, vamos agora ver Gênesis capítulo 1, tá? Logo no começo, porque os princípios bíblicos eles são muito interessantes e é importante que a gente possa entendê-los. Quando Deus cria o homem e a mulher, Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim, ó: disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Certo? Então, Deus quando cria homem e mulher, aqui está no plural dizendo a imagem de Deus os criou. Então o homem e a mulher foram criados segundo a imagem de Deus. Quando chega no capítulo 2 de Gênesis, Deus agora vai abrir. Isso acontece muito nos escritos judaicos. Eles mostram o todo, depois eles mais na frente explicam os detalhes daquele todo. Então quando chega no capítulo 2,
nós entendemos que Deus primeiro cria o homem, e ao criar o homem, Deus mostra que esse homem ele era incompleto, porque o homem procura uma auxiliadora para si, mas ele não encontra. Nada na criação de Deus complementava esse homem. Então, nesse momento, Deus diz assim, far-lhe-ei uma auxiliadora, que essa palavra auxiliador é complemento, que ele seja idônea, que ele seja parceira, que ele seja fiel, que ele complemente plenamente. Então, quando Deus cria isso, Deus está criando um complemento. Então, isso significa que, se o homem precisa de um complemento, ele é completo sozinho? E a mulher é completa sozinha? Não. Então, ambos se complementam um ao outro. Só que, quando nós falamos de responsabilidade, Deus, ele deu a responsabilidade e Deus vai cobrar do homem. Esse é o ponto. Então, Deus, quando diz que a mulher ela precisa ser submissa, a palavra submissão é muito mal interpretada por todos nós. Submissão quer dizer estar complementando a missão principal. Então, o homem Deus deu uma missão e a mulher Deus deu uma submissão para que essa mulher complemente a missão do homem. Por isso que a missão só pode ser cumprida com os dois juntos. Ela não pode ser cumprida com um apenas. Eu acho que o melhor exemplo que a gente pode dar para isso é o exemplo do piloto e do copiloto do avião. Eu já tive a oportunidade de entrar na cabine do avião e eu sou muito observador. E na cabine do avião, é muito difícil você dizer qual é a cadeira do piloto e qual é a cadeira do copiloto, porque as cadeiras são iguais. Os mecanismos, os instrumentos, tudo, os dois têm iguais. Os dois sabem manobrar o avião, os dois sabem decolar e os dois sabem pousar. Os dois sabem lidar com as situações de crise. Mas o responsável pelo avião é o piloto. Agora, se o piloto, ele por algum momento tem problema de saúde, passa mal, o copiloto assume ou não assume? Assume. Ele faz os procedimentos ou não? Faz. Agora a pergunta é, se o piloto ele é o que importa e o piloto que tem uma submissão ele não importa, por que todos os voos têm que ter piloto e copiloto? Porque os dois são importantes. E os dois se complementam. É o mesmo princípio do homem e da mulher na relação, certo? Então, ambos são importantes, ambos podem desempenhar os papéis inteiros que envolvem a relação. Agora, Deus, e agora eu quero que você entenda que Deus agora foi muito mais severo com o homem do que com a mulher, Deus vai cobrar do homem e não da mulher a responsabilidade de fazer esse avião chegar onde ele tem que chegar. Entendi. Bom, na Bíblia nós podemos ver vários servos usados por Deus, como Abraão, como Jacó, Davi, que eles tinham várias esposas. Isso significa que Deus aprovava a poligamia? Muito boa pergunta. Vamos voltar para o texto que a gente estava lendo ainda agora de Gênesis. Quando Deus criou como? Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus estabelece um princípio logo no início, logo na criação. O princípio é homem e mulher. Quando é que a poligamia surge na Bíblia, Isabel? A poligamia surge em Gênesis capítulo 4, com a descendência de Caim, quando eles se afastam da presença de Deus. Aí surge a poligamia, um homem que passa a ter mais de uma mulher, tá? E eles consideram isso uma coisa normal. E aí, mais na frente, quando chega no capítulo 5 de Gênesis, eu quero mostrar mais uma vez os dois pontos. O ponto anterior, que Deus ele chama a responsabilidade para o homem, tá? E o segundo ponto, que ambos, homem e mulher, se tornam uma unidade só. Aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão. Olha que coisa interessante. É como se dissesse assim: no dia que Deus criou Germano e Sânia, e os abençoou, e os chamou pelo nome de Germano. Então é como se Deus colocasse a minha esposa em mim, e nós, que nos tornamos uma única carne, agora temos uma responsabilidade diante de Deus, mas que Deus irá cobrar de mim, certo? E que
Deus estabeleceu esse princípio que homem e mulher se tornam os dois uma só carne. Então esse é o princípio que Deus estabeleceu. Aí a pergunta é, então por que durante o período da lei Deus permitiu que o povo de Israel, como você trouxe alguns exemplos, pudesse ter mais de uma mulher, os homens pudessem ter mais de uma mulher? Para explicar isso, eu preciso ler um texto que está em Mateus capítulo 19, tá? Que eu acho importante para a gente entender. Justamente sobre essa questão, um grupo de fariseus vieram testar Jesus. Eles muitas vezes vinham para querer pegar Jesus na palavra, né? E no capítulo 19, versículo 3, diz assim: vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, é lícito o marido dar carta de divórcio, né? Mandar a mulher embora por qualquer motivo, né? Então, respondeu ele: não tendes lido que o Criador, presta atenção, quando Jesus está usando essa palavra Criador, ele está trazendo lá para o princípio, né? Que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está trazendo agora tudo para o princípio de volta. Homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Porquanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, aqui quando Jesus traz esse texto bíblico dizendo: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, Jesus está querendo dizer o seguinte: existe um princípio que foi estabelecido por Deus e que vocês quebraram esse princípio. Aí, mais na frente, eles perguntam: mas por que Moisés nos permitiu dar carta de divórcio e repudiar? Versículo 8, Jesus responde: por causa da dureza do vosso coração. E aí eu quero que a gente entenda uma coisa muito importante. Deus, ele tem uma vontade que é a sua vontade original, o desejo do coração dele. E embora Deus tenha um desejo, uma vontade, ele apresente essa vontade aos homens, a você, a mim, a todos que estão nos assistindo, ele não nos obriga a fazer sua vontade. Deus, ele sempre vai nos deixar escolher se nós seguiremos ou não aquilo que ele determina. Por nos amar, ele nos mostra o caminho. Por nos amar, ele nos dá a direção. Mas ele nunca nos obrigará a fazer algo que é da vontade dele. Então, existe essa vontade de Deus que é imutável, mas existe aquilo que nós podemos chamar, que não é nem tão correto, mas nós podemos chamar da vontade permissiva de Deus. Ou seja, é aquilo que Deus permitiu que você faça porque você quer. E ele não vai interferir na sua decisão. E foi justamente isso que aconteceu com o povo de Israel no período da lei. Eles, por terem um coração duro, e por Jesus deixar muito claro isso aqui, eles partiram para essa prática de poligamia que, na verdade, foi estabelecida pela descendência de Caim. E Deus simplesmente permitiu. Mas quando a gente chega no Novo Testamento e na realidade da palavra de Deus na vida da igreja, nós entendemos o princípio de Deus e nós restauramos aquilo que Deus queria desde o princípio. Amém. Voltando para 1 Timóteo, nós podemos ver um texto que fala que a mulher não pode ensinar e deve aprender em silêncio. Isso significa que Deus não dá voz à mulher? Muito boa pergunta também. Bem, para a gente falar sobre essa questão de Timóteo, a gente precisa entender um pouco do cenário da época, né? Essa carta que Paulo escreveu ao seu jovem cooperador foi por um motivo muito sério, né? A igreja em Éfeso estava passando por muitos problemas nessa época e Timóteo estava justamente em Éfeso, nessa igreja, para poder ajudar os irmãos ali a saírem principalmente dos seus problemas de complicações da mente, de questionamentos, de dúvidas sobre o apostolado de Paulo. Mas um dos grandes problemas da igreja em Éfeso, que é citado em Timóteo, é o ambiente de fofoca, um ambiente de chocarrices, né? Palavras que não têm valor, e principalmente as histórias de velhas caducas. Paulo usa essa expressão, histórias de velhas caducas. Então, toda aquela situação negativa que estava acontecendo na igreja em Éfeso partia do princípio
de que os líderes da igreja não estavam conduzindo a igreja de forma normal. Por causa dessa má condução, Paulo precisou interferir para que houvesse um corte nessa pseudo-liderança que estava sendo tomado por mulheres não maduras, mulheres que falavam palavras que não edificavam, mulheres que causavam problemas no meio da igreja, para que as coisas fossem trazidas de volta à ordem. Tá? Então ali é uma situação específica da igreja em Éfeso. E outro princípio importante, o ministério da palavra, ele não foi dado às mulheres na Bíblia. O ministério da palavra foi dado aos homens. Germano, então você está querendo dizer que a mulher não deve falar na igreja? Não, não é isso. Mas é que, da mesma forma como no casamento, Deus vai cobrar do homem o princípio da responsabilidade, no que diz respeito à palavra, que é o comunicar de Deus com o seu povo, Deus vai cobrar dos líderes da igreja, dos homens, aos quais Deus entregou o ministério da palavra. Aí você pode me dizer, então quer dizer que não existe mulher com o ministério da palavra? Claro que existe. E existem muitas mulheres úteis que falam a palavra, que compartilham por Deus. Mas a responsabilidade Deus não vai cobrar delas. A responsabilidade Deus vai cobrar, como no casamento, dos ministros, dos servos que Deus colocou à frente da igreja. Então, essa situação de Éfeso foi uma situação pontual para que houvesse um equilíbrio numa situação anormal que estava acontecendo da época. Em 1 Coríntios 13, nós podemos ver um texto onde fala que Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. E esse texto ele é bastante julgado pelo fato de muitas mulheres não aceitarem o fato de terem que ser encabeçadas pelo homem. Como você pode explicar esse texto para nós? Muito bom. Mas eu queria que você lesse os versículos para a gente poder reforçar. Eu errei, tá, gente? É 11:3, que fala assim: quero, porém, que saibam que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta e aí eu quero fazer uma pergunta para você que está aí nos assistindo. Quem é maior, Deus ou Cristo? Deus. De onde é que você tirou essa conclusão? Não, acho que é igual mesmo. Deus criou. Veja só, em João, no Evangelho de João, Filipe fala para Jesus assim, né? Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Aí o Senhor fala para Filipe, mas Filipe, há tanto tempo eu estou contigo e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Né? Eu e o Pai somos um. Então você vê o tempo inteiro o Cristo mostrando que o Pai estava nele, ele estava no Pai, ambos agiam em plena harmonia, né? Inclusive, ultimamente, na palavra que o Senhor tem nos falado, tem mostrado essa comunhão maravilhosa que há entre o Deus triuno, né? Onde eles vivem em harmonia plena, onde tudo flui nessa comunhão entre eles. Então, não há maior entre Deus e Cristo. Mas se não há maior entre Deus e Cristo, por que Deus é o cabeça de Cristo? Boa pergunta, né? É porque Deus, ele encabeça Cristo no que diz respeito à execução da obra dele, tá? No que diz respeito à essência, à vida, à natureza, Deus e Cristo, eles são iguais. No que diz respeito à essência, à vida, à natureza, homem e mulher são iguais. Amém? Amém. Só que, quando a gente fala da execução do plano de Deus, quando a gente fala de levar aquilo que Deus estabeleceu para frente, o homem é o cabeça, o homem é o responsável, entendeu? Da mesma forma, como no que diz respeito a Cristo executar sua obra, Deus é o cabeça, Deus é o responsável. É o mesmo princípio. Então, como não há mais importante entre Deus e Cristo, não há mais importante entre o homem e a mulher. Agora existe um princípio de responsabilidade. E esse princípio de responsabilidade foi estabelecido pelo próprio Deus. Bom, nós podemos ver em 1 Coríntios 11:7 que fala assim: porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ele ser a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça.
Ou seja, nesse versículo fala que o homem, ele não, ao orar, não precisa cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher, ela precisa cobrir a cabeça, porque ela é a imagem e glória do homem. Mas, em Gênesis 1, a gente pode ver que fala que a mulher e o homem são imagem e semelhança de Deus. Temos uma contradição aí. O que você acha disso? Não tem contradição nenhuma. Esse novamente, é Deus trazendo o princípio de todas as coisas através dessas palavras do apóstolo Paulo, né? O homem e a mulher foram criados segundo a imagem de Deus e segundo a glória de Deus. Mas quando a gente traz de novo para o mesmo princípio, o princípio da responsabilidade, o princípio da ordem divina, Deus, ele é o responsável, ele é o cabeça de Cristo. Então foi ele quem criou Cristo, tá? Então, da mesma forma, o homem foi criado segundo a imagem de Deus. Lembra que a gente, quando foi para o capítulo 2, mostrou que o homem foi criado primeiro, né? Então, o homem foi criado à imagem de Deus. A mulher também foi criada segundo a imagem de Deus. Só que o protótipo da mulher foi o homem. Então, da mesma forma como o homem saiu de Deus, né? Deus ele sopra, né, em hebraico, o Neshama de Deus na criação do homem. Deus, quando vai criar a mulher, Deus tira algo do homem para criar a mulher. Então, nesse princípio divino, nós vemos Deus, o homem saindo de Deus, e nós vemos a mulher saindo do homem. Então, quando a gente vê esse princípio, que é o princípio da criação natural, física, do homem e da mulher, isso estabelece que há uma ordem a ser seguida. Essa questão desse texto que você leu, Paulo está trazendo um princípio que já havia entre os próprios judeus, né, de cobrir a cabeça e tal, mas nesse mesmo texto Paulo diz que de que adianta a mulher colocar um véu se ela não é submissa? Então ali Paulo mostra que já não é mais uma questão exterior, não é uma questão de eu estar botando o véu e estar fofocando depois, mas é uma questão de eu aprender a ser submissa no meu coração. E lembre, ser submissa está relacionado a ser uma mulher que coopera com o meu marido para que ele cumpra a função dele. Ser uma mulher que coopera com a minha família, com a minha casa, para que ela seja edificada. Então, quando a gente olha para a Bíblia, Deus ele dá tantas responsabilidades importantes à mulher. Por exemplo, quem edifica a casa é a mulher, não é o homem, né? Aí algumas podem pensar, mas edificar a casa aí é porque a mulher tem que lavar, passar, arrumar. Não é nada disso. Edificar a casa diz respeito a colocar as coisas em ordem dentro do lar. Por que é que tantas casas hoje estão bagunçadas, estão tristes, desanimadas? Porque muitas mulheres não estão cumprindo o seu papel de edificar o seu lar, de gerenciar a sua casa, né? No Salmo 128, lá fala que a mulher ela tem que ser como uma videira frutífera no interior da sua casa, né? Eu gosto muito dessa colocação, porque ela mostra que a mulher ela tem que ser uma videira, ou seja, algo cheio de vida, dentro da casa. Quem já viu um pé de uva, por exemplo, o pé de uva ele se espalha, né, todinho. Então, se você pensar num pé de uva, numa videira dentro da casa, você vai ver uma mulher que ela sabe tudo o que acontece dentro do seu lar, sabe o que acontece no quarto dos filhos, sabe o que acontece na sala, sabe o que acontece em todo canto. E Deus deu à mulher essa visão holística, essa capacidade de ver várias coisas ao mesmo tempo, para que ela possa gerenciar as coisas, né? Por isso que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, esse é o papel que Deus deu à mulher, e que ela precisa entender que tudo isso Deus deu a ela para que ela coopere com o marido, para que ele cumpra a sua função. E só para fechar esse ponto que eu acho importante, Provérbios 31 fala da mulher virtuosa. Se você ler o que está escrito ali, a partir do versículo 10 de Provérbios 31, você vai ver uma mulher fantástica, uma mulher excepcional. Uma mulher que trabalha, uma mulher que gerencia, uma mulher que exerce responsabilidade, uma mulher que dá ordem aos outros, uma mulher que coordena as coisas, uma mulher que sabe o que se passa com cada pessoa da casa, com o marido, com os filhos, uma mulher que tem um marido bem sucedido porque ela cuida dele, ela é responsável por ele, né? Então, quando você olha para aquele quadro, caramba, se Deus fosse machista, você acha que Deus colocaria um quadro tão belo como esse ali em Provérbios 31? De jeito nenhum. E ainda tem mais. Historicamente, né, todas as genealogias, elas só contêm nome de homens.
porque são chefes das famílias. A única genealogia que consta mulheres é a genealogia de Jesus Cristo. E é engraçado, né, a gente observar que Jesus Cristo permitiu, que Deus permitiu que na sua genealogia fosse incluído o nome de mulheres. E quando a gente olha, depois eu espero que você possa ler Mateus capítulo 1, não são mulheres que as pessoas gostariam de ter em suas genealogias. Na genealogia de Jesus tem uma prostituta chamada Raabe, tem uma mulher que cometeu incesto chamada Tamar, tem uma mulher que adulterou chamada Batseba, mas todas elas estão na genealogia de Jesus. Então, se Deus fosse preconceituoso, eu nem vou entrar na questão de machista, essas mulheres não estariam na sua genealogia. Mas Deus sempre deu o devido lugar à mulher na sua palavra. Nós vemos que na Bíblia, algumas mulheres também exerceram funções de extrema importância. Débora, que inspirou eu e minha esposa para dar o nome para nossa filha mais velha, ela foi uma juíza que liderou o povo de Israel à vitória. Só que Débora tinha um princípio. Ela sabia que, embora ela liderasse, ela precisava de um homem que pudesse se apoiar. E Débora seguiu esse princípio. Quando nós olhamos que todo o povo de Israel foi salvo da morte por causa de uma mulher, você sabe disso? Quem foi essa mulher? Esther, exatamente. Então Deus deu a responsabilidade de uma mulher salvar todo o seu povo. Você acha que isso é pequeno? Isso é grandioso. Então quando nós olhamos para toda a história bíblica, nós vemos Deus amando e Deus valorizando. E quando você olha para o ministério de Jesus, as pessoas que mais cooperaram com o ministério de Jesus foram mulheres. Dentre elas, Maria, Maria Madalena, Maria de Clopas e tantas outras que cooperaram nesse ministério para que Jesus pudesse levar a cabo aquilo que ele tinha como missão. Ao olhar para tudo isso, o que é que eu posso dizer mais? Deus, ele valoriza ou não as mulheres? Muito, muito mesmo. É verdade. Então, Isabel, o que é que você pode concluir a respeito disso? E muitas dúvidas e muitos questionamentos que as pessoas tinham era realmente falta de colocação, né? Ou interpretaram mal o texto. Mas nós podemos ver realmente que Deus valoriza demais a mulher e isso é algo muito grandioso. Com certeza. E hoje, mais do que nunca, Deus precisa de mulheres que tragam a sua prática e o seu viver para o princípio do que ele determinou. Eu queria só terminar dizendo uma coisa que eu acho extremamente importante e extremamente preocupante. Hoje, no Brasil, o número de mulheres que têm depressão é o dobro do número de homens. Não existe nenhuma razão científica para isso. Nenhum estudo que comprove a razão porque o dobro das mulheres têm depressão quando comparado aos homens. Mas uma reflexão a gente precisa fazer. Nos últimos anos, as mulheres assumiram muitas responsabilidades, além das responsabilidades que elas já tinham. E vale salientar que a mulher que trabalha, que está desenvolvendo sua carreira, o que está certo, não tem nada de errado nisso. Ela sempre carrega uma dupla jornada, né? Ela chega em casa, ainda vai arrumar as coisas, né? Fazer comida, às vezes cuidar dos filhos. E é por causa de muitas dessas coisas adicionadas à vida da mulher, que a mulher ela passou a ter um conflito interior. Porque muitas vezes você vê algumas mulheres, eu já vi alguns casos de executivas bem-sucedidas, que quando vinham os filhos, ela criava um conflito interior entre criar os filhos ou investir na sua carreira. E esse conflito muitas vezes fazia a mulher se sentir mal, mesmo sendo bem-sucedida. Então, o que nós precisamos refletir em relação a esse ponto é trazer um equilíbrio para a nossa vida. Tá? A mulher ela não perde em momento nenhum o papel de ser aquela que edifica a sua casa. Só que, voltando para Provérbios 31, nós vamos ver naquela mulher virtuosa uma mulher bem-sucedida e uma mulher que edificou muito bem sua casa. Então, um princípio que precisa ser colocado na nossa vida é: como eu equilibro isso? E aí, cabe a você, na presença de Deus, em oração, e por meio da ajuda dos irmãos, da igreja, do seu esposo, saber como equilibrar essas coisas, para que você seja uma mulher bem-sucedida na sua vida pessoal, na sua vida familiar, e também na sua vida profissional. Isso é o que Deus deseja para você. E nós esperamos
que essa simples comunhão que a gente teve agora pela manhã possa ter trazido luz para você, para que você possa ser uma mulher virtuosa. Que Deus te abençoe, tá? Eu vou pedir para a Isabel terminar com uma oração. Amém. Por todas as pessoas que, de certa forma, nos ouviram nesse dia. Senhor Jesus, Amém. Que esse vídeo realmente possa alcançar bastante pessoas, Senhor. Sim, Senhor. Que possam realmente ser tocadas por esse vídeo. Amém. Ó, Senhor, porque não é pela nossa força que estamos aqui. Verdade, mas Senhor. é o falar de Deus. Amém. Ó, Senhor Jesus, Amém. por isso vem abençoar. Sim, Senhor. Abençoe cada mulher. Amém. Ó, Senhor, que nós possamos ser realmente virtuosas. Sim, Senhor. Ó, Senhor Jesus, Amém. que cuidam do lar, Sim, que Senhor. são bem-sucedidas. Sim, Senhor. Ó, Senhor Jesus, Amém. venha guardar cada mulher. Sim, Ó, Senhor. Senhor, que nós possamos realmente seguir teus caminhos. Sim, Senhor. Seguir os teus princípios. Amém. Ó, Senhor, nós precisamos de Ti. Amém. Senhor Jesus. Amém. Obrigado.